Olá, uma ótima noite para você. No programa de hoje você vai conhecer a história de um professor que fez carreira no marketing e transformou seu nome em uma marca. No Palavra Cruzada de hoje, tio Flávio fala sobre a sua trajetória e também sobre os projetos sociais. Seja bem-vindo, tio Flávio, uma boa noite para você. Tio Flávio, né, a forma de apresentar, muitos alunos e ex-alunos por aí vão te conhecendo. O tio Flávio está ali. Quando começou essa sua história como tio Flávio? Essa história é antiga, ela tem muito tempo. Eu dou aula há 22 anos e há 15 anos, dentro de uma universidade, os alunos me batizaram como tio Flávio. É uma história longa, eu acho que veio de uma espécie de uma afronta e que, com o passar do tempo, ele se transformou, na verdade, em uma referência, né, de um apelido para uma marca. Então, os alunos começaram, já quase no último período, começaram a brincar, né, com qualquer professor que chegasse. E aí me chamaram de tio Flávio. Eu falei assim, olha, será que esse tio é para me derrubar, né? Porque tio Flávio. E aí de repente eu vi que o tio que foi usado naquele primeiro momento, ele passou de afronta para carinho, para respeito, para proximidade. Então foi daí que surgiu esse nome. Pois é, essa história de transformação que você vai conhecer no programa de hoje, que está no ar. Como você sabe, participou deste programa o jornalista Luiz Henrique Freitas, que é coordenador de jornalismo aqui da Rede Minas. Nós convidamos também a jornalista Carolina Darre e está conosco também a jornalista do blog Implantando Marketing, Vanessa Alquimim. Sua participação, claro, é muito importante, nós queremos interagir com você. Infelizmente, esse programa é gravado, então você vai fazer seu comentário aí na nossa fanpage, nós não vamos lê-lo aqui durante a exibição do programa. Mas a nossa conversa só está começando, né, gente? Você pode aí agora, por meio das redes sociais, prolongar esse papo. Vou convidar desde já o tio Flávio para ficar de olho e vamos começar essa conversa. Aqui a gente começa e ela se estende por aí, rede afora. Talvez você esteja até assistindo esse programa pelo próprio nosso canal no YouTube, perguntando, o programa foi exibido em algum momento? Pois é assim que funciona nesses novos meios e nossos momentos de redes sociais de comunicação. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Essa história, fiquei curioso com a história, que você falou história longa, né? A gente gosta. Não pode provocar assim, essa questão do jornalista. Mas como é que é? No início, deu a entender que no início a coisa foi meio uma brincadeira. Tentaram te dar uma derrubada e você virou o jogo? Eu sempre brinco, antes de começar, eu sempre brinco falando assim, não vou contar a história toda. Ótimo. Mas eu acho que eu vou ter que contar a história toda. É o mais importante, assim, o que traz essa marca junto com o seu nome. Essa brilhante ideia do marketing de transformar um apelido numa marca que você hoje usa pela sua vida, pelos seus negócios. Eu falei até com o Luiz que eu não ia contar o caso todo não, mas a história é o seguinte. Chegando em sala de aula lá na faculdade de comunicação, eu comecei a dar aula pela primeira vez entrei numa universidade para dar aula. Dava aula antes, para meninos de 5ª ou 8ª série. E aí quando eu chego, né, todo nervoso, achando que estava preparado, começo a dar aula e um aluno fala assim, qual que é o seu nome? Eu falei assim, meu nome é Flávio Toffani. Aí eles falaram assim, Flávio Toffani é um nome comum para um professor de marketing. Aí que eu vi que eles estavam querendo derrubar realmente, né? Porque comum. Aí eu não era tão comum. Não tinha nem um Silva aí nessa história. Né? Aí o que eu fiz? Eu fui, olhei pro menino e falei assim, isso aí tá querendo derrubar mesmo. Fui e falei, já que vocês são de publicidade, cria um nome pra mim. Então os meninos começaram a falar, nós vamos te chamar de tio Flávio. Naquela época eu era fisicamente um pouco diferente, eu era mais gordinho e eu era careca. Então eu falei assim, tio, deve ser justamente porque eu sou gordinho e careca. Eu sempre brinco, quando a pessoa não é bem resolvida com o corpo, qualquer coisa que se fale parece uma perseguição. Mas como que eu vou brigar no primeiro dia, na carreira que eu estava começando? Então eu falei, deixa passar um semestre, porque no próximo semestre eu me imponho com um pouco mais de segurança. Pois eu vi que, com o passar dos tempos, eu fui ficando mais próximo dos alunos, fui tendo um relacionamento muito bom com os alunos, e o tio, que pareceu uma afronta, passou a ser usado de maneira bem respeitosa, com proximidade, com aproximação. E hoje é até interessante que quando a pessoa sabe que eu me chamo tio Flávio, e vai se referir a mim através de um Facebook, através de um e-mail, a pessoa manda falando assim, Flávio,
E aí eu já vou com uma sentadinha depois, né? Quem me chama de Flávio é só o imposto de renda. E dele eu tô correndo, né? Vai ser mais ou menos assim. Você, então, se apoderou, desculpe, você se apoderou dessa marca e levou isso para as universidades e para os seus negócios. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua atuação hoje, como é que você usa essa marca para se promover e para promover os seus negócios. Ótimo. Eu continuei sendo professor universitário e trabalhando com consultoria. O tio, naquela época, até hoje ainda quando você fala tio Flávio numa empresa, as pessoas elas têm uma certa resistência. Eu não vou te chamar de tio Flávio. E aí eu trabalho hoje muito com mudança de comportamento, mudança de ambientes. E você falar de tio, as pessoas até falam assim, quando eu penso isso, associo a uma marca de um refrigerante que tinha uma propaganda sobre isso. Eu falei, olha que legal, a gente pode ressignificar uma marca. Hoje eu sou coordenador de um curso de pós-graduação na PUC, em gestão de marcas, e eu brinco justamente sobre isso. A marca que eu tenho foi uma marca que não foi criada por mim, assim como diversas outras marcas que existem no mercado. As pessoas acham que a marca é criada pelas empresas. Na verdade, os nomes são criados pelas empresas e os posicionamentos também. Mas marca é criada pela cabeça das pessoas. Então, se uma empresa X quer ser percebida como X, ela tem que se posicionar como X. Agora, se o público a vê como Y, Z, ela é que tem que fazer um trabalho para poder conectar-se a esse público e conhecer melhor esse público. Então, quando eu cheguei em empresas para dar consultoria, era justamente um desafio. E eu ia falar de mudanças dentro das empresas. E aí eu falei assim, peraí, vou usar esse tio Flávio como um trabalho para ver se as pessoas são resistentes a essa mudança. E aí comecei a fazer as consultorias, continuei dando aula. Mais tarde, muito mais tarde, 10 anos depois, é que veio um projeto social chamado Tio Flávio Cultural. Eu usei o tio Flávio por ser já conhecido, né, no mercado aqui de Belo Horizonte, de Minas. Eu dava aula em 9 instituições de ensino superior, em pós-graduações. E aí eu falei, eu vou usar o tio Flávio para abrir portas para que eu pudesse conseguir auditórios, espaços gratuitos para fazer palestras gratuitas. O tio Flávio Cultural era o seguinte, cultural no sentido não de manifestação artística, mas de mudança da cultura das pessoas. A gente queria trazer palestras para mudar a cabeça das pessoas. E de 5 anos para cá, a gente mudou muito o perfil do tio Flávio Cultural, porque ampliamos a área de atuação, mas o tio continua. E a marca, eu acredito que marca é significado. Né? Tem autores do marketing, do branding, que falam que marca é aquilo que as pessoas pensam, sentem e dizem sobre você. Então você vai construindo essa marca com as pessoas. E hoje eu me orgulho muito de ser tio Flávio. Eu me orgulho muito de alguém falar assim, fui seu sobrinho ou sou seu sobrinho. E hoje eu coleciono sobrinhos que não foram nem em sala de aula mais. São pessoas que participam dos projetos, que participam das palestras e que já têm uma identificação, né, com o que a gente faz atualmente. Flávio, em que momento caiu Flávio não. Tio Flávio. Por favor. Desculpa, tio Flávio. Por favor. E eu nem sou do imposto de renda. Que momento que caiu a ficha, assim, para investir em causas sociais? Assim, que momento que você estava indo bem na sua carreira profissional e você resolveu investir mesmo, doar seu tempo e sua experiência para o terceiro setor? Eu já venho de uma família que... A minha família é espírita, minha mãe tem um vínculo muito grande com projetos sociais. A minha criação foi muito forte em termos disso, mas no corre-corre do dia a dia, a gente acaba deixando de fazer algumas coisas. Eu comecei a trabalhar com uma disciplina numa universidade, na graduação, que era comunicação comunitária. E a gente fazia planejamentos de comunicação para instituições sem finalidade lucrativa. E aí eu fui conhecendo a realidade de muitas instituições. Os alunos também vinham, né, chorosos, falando que as instituições passavam por vários e vários problemas. Então, foi me despertando aquela vontade ou aquele conhecimento nessa área. Mas, quando a gente criou o projeto, na verdade, eu não criei sozinho. Várias pessoas, vários colegas falaram assim, olha, já que você gosta de trabalhar com o público, crie um projeto de palestras para a gente poder levar palestras de diversos assuntos para mudar a consciência do mineiro. A gente tem que mudar aquela história, e que isso me irrita, de que mineiro é excelente, mas trabalha quieto, trabalha calado. Na verdade, nós trabalhamos fazendo muito, mostrando muito e fazemos muito melhor que muitos outros mercados. Então a gente começou a fazer isso, palestras com pessoas diversas que pudessem
mostrar o talento que elas têm, que pudessem falar sobre assuntos diversos. E aí sim é que a gente começou a fazer um movimento social através da educação. Hoje o Projeto Flávio Cultural tem como propósito transformar a vida das pessoas através do conhecimento. O conhecimento é a base para a gente poder mudar todo o processo de vida de pessoas que interagem com o Projeto Flávio Cultural. Mas palestra foi o primeiro. A partir daí surgiram diversas outras vertentes do projeto. Eu tenho uma pergunta também. Já participei de várias palestras, né, do tio Flávio mesmo, voltado para marketing, para comunicação. E eu não conheço em outro estado algum outro projeto que aconteça da mesma forma. A amplitude, né, de fazer uma palestra, fazer um evento e encher um auditório. Realmente foi alguma coisa nova que surgiu, essa vontade? Ou você se baseou, você se inspirou? E existe alguma coisa parecida ou realmente é algo único, igual eu imagino que seja? Há 5 anos, quando a gente começou, todo mundo falava que era interessante o movimento. Eu não sei quanto tempo que tem de vida o TED, mas alguém falava, olha, o TED faz isso, são palestras que ninguém paga ingresso para poder entrar, mas eu nem conhecia o TED naquela época. Foi, na verdade, um amigo, o Guilherme Guerra, que falou comigo assim, olha, vamos organizar essas palestras para que a gente tenha uma agenda, ele tem um site que ele poderia ajudar a divulgar essas palestras. Então nós organizamos. Só que o que me assustou foi justamente o volume de pessoas. A gente, naquela época, não tinha site, não tinha nada, era tudo muito manual. A gente anunciava a palestra no Facebook e, de repente, num lugar que a gente tinha lá 80 vagas, vinham 120 pessoas. Falei, meu Deus, o mercado está precisando de informação. Era algo inédito aqui. É uma coisa que me assustou. E tudo que acontece hoje no Tio Flávio Cultural ainda me mexe muito comigo, porque tem coisas que a gente está planejando, muitas coisas, mas tem coisas que não são planejadas. Por exemplo, eu estava falando com o Luiz agora há pouco que trabalhar com presídios é uma coisa que nós não planejávamos. A gente trabalhava com o mercado de Minas Gerais para preparar profissionais de design, comunicação ou de profissionais autônomos com assuntos relevantes para que eles pudessem investir na carreira deles. E de repente a gente vai parar em presídios, né? Ou investir em parcerias para abrir bibliotecas comunitárias. Então o nosso susto foi quando recebi aquela primeira palestra, que foi em dezembro, até lembro disso. As pessoas mandavam e-mail para mim e eu respondia e-mail por e-mail. Então eu respondi cerca de 180 e-mails. Você já respondeu um e-mail meu? Já. Isso aí era aquela coisa manual mesmo. Hoje não, hoje a gente tem no site onde a pessoa se inscreve. E o que mais eu gosto desse projeto, ele não tem finalidade lucrativa nenhuma. Se alguém aqui, se alguma pessoa aqui quiser doar alguma coisa para o projeto Tio Flávio Cultural, que doe o talento. Dinheiro a gente não recebe. Né? Bacana. Essa história de fazer a conexão com o marketing me chamou muita atenção. Algumas questões que você colocou aí na sua apresentação que eu fiquei pensando o quanto isso é importante para o nosso país. Uma delas, e a gente poderia partir disso, eu acho que é uma discussão interessante, é a história do conhecimento que transforma. Normalmente essa questão é sempre colocada para as escolas. A gente gosta de delegar essa responsabilidade às escolas. Mas da forma que você está colocando, ultrapassa esse ambiente escolar. Passa por ele, mas vai além ou não? Vai, com certeza. Há 3 anos eu fui fazer um curso na Disney. Eu gosto de contar isso nas palestras porque Disney é um sonho de infância. Eu, pequenininho, sonhava em ir para a Disney. Naquela época em que classe C não saía do bairro, né? E aí eu fui pensando, poxa, quando eu cheguei na Disney para realizar um sonho, uma das frases que eu vi de início, e talvez tenha impactado muito, foi que o conselho que se dava era que a gente pudesse estudar como se a gente fosse viver para sempre. Então estude como se você fosse viver para sempre e viva como se você fosse morrer amanhã. Conhecimento não se tem só em sala de aula, conhecimento tem todos os dias. O problema é que na nossa rotina a gente corre tanto que a gente atropela pessoas, a gente atropela ações, a gente atropela coisas que a gente poderia tirar como proveito. A gente não está vivendo de simplicidade. As nossas vidas, né? Podia, a gente não está vivendo da simplicidade mais. E pegando até um gancho do próprio Walt Disney, a criação do Mickey, o que se retrata, né, o storytelling que se tem, é que justamente era um camundongo que comia resto de comida na casa dele quando ele era criança e que no momento de queda, quando ele perdeu um dos personagens
que dava mais dinheiro para ele, que a Universal tirou esse personagem dele, chamado Oswald, ele foi obrigado a pensar em outro personagem para ganhar dinheiro. O que ele lembrou? Ele lembrou da coisa mais simples, mais boba, mais banal que existia, que era justamente o ratinho. Ele resolveu desenhar um rato e foi um rato que salvou a vida, o Império Disney. E que virou um ícone de entretenimento no mundo, né? Então, quando a gente fala dessa questão de conhecer, o conhecimento em todos os lugares, a gente que às vezes não percebe. Eu acho que as pessoas elas reclamam muito, elas têm muito que aproveitar e elas reclamam muito. E nessa hora da reclamação, você se cega. Eu sempre falo isso nas palestras em instituições que a gente faz. Quando você cai ou quando você está lá embaixo, você fica reclamando de todo mundo que manda pás de terra nas suas costas. Mas você nunca reconhece quem te dá a mão para subir. Então eu acho que a todo momento, a gente vê pessoas, olha o tanto de mendigo que a gente atropela. E eu faço isso. Eu às vezes atropelo o mendigo achando, não vou olhar porque ele vai pedir. Quem sabe ele não quer conversar? Quem sabe ele não quer te ensinar? Né? Um dia desse eu estava vendo, até escrevi no blog sobre isso, uma senhora que mora na rua, ali na Espírito Santo, na rua Espírito Santo, aqui em Belo Horizonte. Ela era de família rica em Belo Horizonte e hoje mora na rua. E ela dá aula de cultura, ela dá aula de vida. Essas pessoas têm muita história e a gente ignora. Então a gente tem que aprender todos os dias. Ultrapassar as salas de aula para poder adquirir conhecimento. Me fala o seguinte, dessas histórias aí, tem alguma de um desses projetos que você participa, que te marcou, que você pode dar, assim, formato, né? Porque às vezes a gente põe números, fica uma coisa muito grande, mas quando a pessoa tem um nome, um rosto, sabe, que realmente, efetivamente mudou a vida dessa pessoa, você lembra de alguma história, assim? Olha, que mudou efetivamente a vida das pessoas, é interessante que as palestras para jovens, nós temos hoje dentro do Tio Flávio Cultural um projeto que é com jovens aprendizes. Então a gente visita, a gente vai dar palestra para jovens do Senac, Rede Cidadã, Cruz Vermelha, Asprom, Plug Minas. Recentemente, há menos de 15 dias, eu fui dar essa palestra para o Plug Minas. É um projeto maravilhoso, tem lá o NED, que é mantido pelo Sebrae. E os alunos, depois que acabaram lá, alguns alunos chegaram e falaram assim, olha, eu já ouvi uma palestra sua no Senac e a sua palestra mudou a minha maneira de pensar. E eu fico pensando na responsabilidade que a gente tem com a fala. Gente, qualquer profissão tem essa responsabilidade. Um jornalista tem essa responsabilidade. Uma pessoa que está num balcão de farmácia tem essa responsabilidade. Só que o professor ele entra numa sala de aula e se ele fizer aquelas pessoas que estão ali desacreditarem nos seus próprios sonhos, ela mata vários sonhos dentro de uma sala de aula. Então eu falo isso muito para os professores que a gente vai trabalhar. Hoje o que está me apertando o coração muito é ver que os professores estão cansados, os professores estão desacreditados, mas eles mesmos desacreditando no papel deles. Então, quando a gente vai falar, olha, a saída desse país é a educação. Eu acredito que você tem que mudar o sistema, mas investir em educação para que as pessoas consigam realmente melhorar. Só que as pessoas, elas brincam, os governos brincam de educação. Eles não, parece que um governante não vai à escola para ver o que realmente acontece todos os dias. São professores que batalham todos os dias para conseguir fazer uma mudança significativa na vida das pessoas e que às vezes deixam de lado o conteúdo para ir na pessoa, no ser humano. Então, quando a gente vê histórias de vida, hoje tem um rapaz que trabalha comigo que é ex-presidiário. E esse ex-presidiário me ajuda a fazer palestras. E ele deixou, não cumpre mais pena, preso, mas ele ainda está na condicional. E ele fala sobre o que é que as palestras levaram para ele. Dentro de um presídio, ouvir histórias de diversas pessoas que acrescentavam para ele mesmo e davam para ele, dentro de uma cela, um olhar do horizonte. Tio Flávio. Flávio, parece que a gente está falando com você. E tio Flávio é instituição. Tio Flávio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho com os presos da APAC. Como é que vocês chegaram até os presos? Qual que é a diferença que você sente dando aula para garotos lá do 2º grau e na hora que você cai dentro de uma APAC? Como é que é esse universo lá dentro? O que você sente que os presos esperam de palestras que você ministra e de parceiros do tio Flávio? Tio Flávio, só um instantinho. A gente vai ter que fazer um intervalo aqui. A pergunta foi mais difícil, sabe? O tio Flávio vai pensar a resposta. E você aí em casa, fica aí só um pouquinho e a gente volta já.
Palavra Cruzada está de volta e hoje nós recebemos o professor Tio Flávio, você que é um dos sobrinhos, dos muitos sobrinhos espalhados, Brasil afora, principalmente aqui em Belo Horizonte, sabe exatamente do que nós estamos falando. Estamos conversando sobre um professor que fez sua carreira em marketing, consultor de empresas e agora se transformou numa marca que leva empreendedorismo social à vida de muitas pessoas. E é isso que a gente está tentando entender, extrair aqui desse programa que pode, e eu acredito que pode, de fato, mudar a sua vida. Participam deste programa também o jornalista Luiz Henrique Freitas, que é aqui da Rede Minas. Nós convidamos a jornalista Carolina Daher e está conosco também a Vanessa Alckmin, que é do blog Implantando Marketing. Você, nosso convidado do primeiro bloco, deve ter aprendido um pouquinho da história. A gente já descobriu de onde veio essa história do tio Flávio e viu que o Luiz Henrique deixou uma pergunta importante sobre o trabalho das APACs. Por favor, Luiz. Eu queria saber, tio Flávio Cultural, como é que vocês chegaram às APACs, né, que são as Associações de Proteção e Amparo ao Preso, e qual que foi a diferença que vocês viram para trabalhar e dar palestra para esse preso? Qual foi a diferença para os jovens que vocês estão acostumados, né, há mais tempo a lidar? O que vocês encontraram lá? Quando a gente fala na questão da palestra para os jovens, a gente vê uma carência muito grande. Hoje a gente está vivendo um momento de muita carência. Quando a gente entra para conversar com os jovens, eles estão perdidos. Eles não têm limites, eles não sabem para onde ir, eles precisam de uma referência. E o que eu estou sentindo muito hoje é que a família tá ruindo, parece que a família está se perdendo. Ela não é mais referência para esses jovens. E aí, quando você vê que a escola ela tem que ser forte para não fazer o papel da família, mas para dar uma referência positiva que às vezes ele não teve em casa, a gente vai ver que muitas dessas pessoas que não têm a referência na família e na escola podem cair na criminalidade. E quando a gente fala de APAC, quando a gente fala de presídios comuns, hoje a gente tem uma população carcerária em Minas Gerais que tem mais de 60 mil presos, né, para um número de vagas bem inferior. O que me motivou? Eu fui convidado por uma amiga do Senac que me falou assim, olha, estou querendo que você faça uma palestra num presídio. E eu falei, presídio não quero não, né? Me deixa lá com os jovens, me deixa com as palestras que a gente já está fazendo por aí, mas presídio não é uma coisa que me interessa. O que eu via de presídio era aquilo que a mídia me passava. E eu não tinha nunca pesquisado mais sobre isso. Aí a minha colega foi e me falou assim, olha, mas não é um presídio diferente. Lá os presos ficam com a chave. Eu falei, agora é que eu não vou mesmo, né? Porque se o preso fica com a chave eu entro, mas quem que sai, né? E aí ela foi e falou assim, não, mas eu já marquei, já tá marcado. Eu falei, meu Deus do céu, pela amizade eu vou, né? E aí nós fomos, a Ana Roberta do Senac me levou. E quando a gente chegou, eu conheci uma realidade diferente, que é a APAC. A APAC, ela está espalhada não só em Minas Gerais, mas em outros estados. Quem pode falar melhor sobre isso é a FEBAC, que é quem coordena as APACs e faz um trabalho maravilhoso, não só aqui no Brasil. Olha, é uma fraternidade brasileira de amparo ao condenado, mas que também apoia APACs fora do Brasil e já está se espalhando essa ideia. De 42 anos que existe, veio lá de um advogado de São Paulo chamado Mário Toboni. A ideia era justamente dar à pessoa dignidade, devolver à pessoa dignidade. Nós estamos falando de criminosos, nós estamos falando de pessoas que foram condenadas, e quando a gente fala isso, a sociedade já tem um certo... fica com o pé atrás. E quando eu entrei numa APAC, eu entrei com o pé atrás. Quando nós vimos que ali as pessoas, elas te olham no olho, elas estão em busca de algo novo, elas estão em busca dessa referência que na escola e na família eles não tiveram. O que a gente está querendo fazer hoje? A gente está querendo cada vez mais fortalecer a escola e a família. Então, por isso, nós não fazemos só palestras. O Tio Flávio Cultural hoje faz uma série de intervenções. A gente leva desportistas para poder fazer atividades dentro das APACs. A gente tem, por exemplo, na APAC de Nova Lima, tem um coral formado por presos, que a gente pega esse coral com autorização judicial e a gente leva para dar palestras para professores lá fora, para eles saberem, né, lá fora que eu digo do presídio, para eles saberem que tem possibilidade de mudança sim, e que a gente tem que investir no ser humano, e que é isso que está se perdendo. Então, quando a gente vê que há uma similaridade muito grande entre investir em educação para os jovens que estão hoje estudando em escolas públicas ou particulares e investir na reeducação, ou às vezes até na educação de quem está preso, porque às vezes não foi educado, o que me motiva muito é ver que hoje a nossa sociedade está à mercê. Se esse criminoso ele sai de lá dos presídios e ele, dentro do presídio, ele fica cada vez mais esperto, né, com várias expertises,
ele sai dali, ele vai sair cedo ou tarde, porque a legislação brasileira, o máximo é 30 anos. Ele vai voltar para a sociedade e quem vai ser vítima desse cara que não foi cuidado, desse cara que não foi recuperado? E aí eu faço uma pergunta para as pessoas refletirem, né? Será que o sistema prisional no Brasil, que hoje nós já somos a terceira maior população carcerária, atrás dos Estados Unidos e da China, será que o sistema penitenciário hoje recupera? Será que ele dá possibilidades? Então o que a gente faz? Hoje nós vamos para as APACs, a gente leva chefe de cozinha, tem um chefe de cozinha que vai às segundas-feiras ensinar os caras dentro da cozinha, com faca na mão, a trabalhar, mas a resgatar a dignidade. Porque quando você chega num presídio, é interessante, você está chegando num momento em que eles estão no chão, e alguém está olhando para eles no chão. Então as pessoas que fazem parte do projeto Tio Flávio Cultural, elas vão num momento de maior fragilidade desse cara, em que ele está com ódio de tudo, porque foi preso e tal. Então o que a gente vê é que em Minas Gerais, no Brasil, as APACs elas têm feito um trabalho maravilhoso, reconhecido pelo Tribunal de Justiça, reconhecido pela sociedade, porque o índice de recuperação chega a ser mais de 85%. E essa preocupação que vocês têm, e essa população carcerária pode aumentar. O Tio Flávio Cultural, claro, está acompanhando essa discussão da lei da maioridade penal. Se a lei for aprovada, um levantamento do G1, do site g1.com, mostrou que 32 mil novos adolescentes e jovens vão entrar para a cadeia, vão ser presos a cada ano no Brasil. Então essa população carcerária, que já é grande, vai ficar ainda maior. Na verdade, a população carcerária, além dos quase 600 mil presos, tem 200 mil mandados em aberto. Né? Então ela já era para ser maior, né? E a cada ano mais 32 mil jovens adolescentes. Como é que vocês vão atuar nessa questão? O que a gente tem feito hoje é justamente trabalhar, estava falando com a Carolina, trabalhar antes desse cara chegar, antes desse menino chegar na marginalidade. Essa semana eu participei de uma palestra em uma escola pública e me deixou muito constrangido, me deixou muito emocionado ver que ali tem muitos jovens que às vezes estão perdidos, mas eles estão perdidos às vezes não é nem por maldade, eles estão perdidos porque eles não têm outro caminho, não têm outra referência. Eu sempre brinco que é o seguinte, alguém me ensinou a amarrar o tênis, então eu amarro o tênis do jeito que as pessoas me ensinaram a fazer. Quando você nasce numa comunidade em que o crime é banal, para a criança ela está vendo aquilo todos os dias. Então o grande desafio hoje é trabalhar a educação mesmo. Eu levanto essa bandeira com a maior tranquilidade. Se a gente não investir numa mudança cultural dessas pessoas através da infância, se a infância não for resgatada, se os adolescentes não forem resgatados, o que a gente vai ver é ou baixar a maioridade penal, e aí você vai ter hoje esse número imenso de jovens cumprindo pena com pessoas, um jovem que roubou, tem todos os crimes, mas um jovem que roubou uma bolsa na rua, vai cumprir pena com um cara que é traficante internacional. E ele vai aprender muito lá dentro. E ele vai sair dali, às vezes, com maior expertise do que ele entrou. É uma escola que ninguém quer. É uma escola que ninguém quer, é essa escola que a gente quer combater. Agora é interessante que o meu maior desafio, quando eu comecei a trabalhar no projeto Tio Flávio Cultural com presídios, foi pensar o seguinte... quando eu entro ali num presídio comum, porque na APAC não, a APAC é diferente, mas no presídio comum, será que esses caras vão me receber bem? Agora, a gente faz lá palestra de 20, 25 minutos, a gente leva intervenções, pessoas que possam fazer atores que possam fazer alguma atividade dentro dos presídios comuns, dentro de uma área pedagógica. A gente vai tentando pensar o que a gente pode levar para poder sempre mexer, estimular o cara a pensar de um lado positivo. Então, um mágico que vai fazer uma atividade e que essa atividade ele fale sobre mudança através da mágica, que chega na cabeça do cara de uma maneira bem diferente. Mas é um desafio ainda. E é um grande desafio por quê? Porque muita gente cruza os braços. A gente acha que muita coisa no Brasil tem que ser resolvido por governo. O governo tem que resolver mesmo, só que muitas vezes vai demorar para resolver. E se a gente ficar parado, se a comunidade, se a sociedade ficar parada, a gente não vai ver mudança muito, muito rápida. E a gente precisa estimular sim. E o que eu tenho visto hoje, em Belo Horizonte especificamente, é que existem diversas pessoas que estão interessadas em fazer uma mudança consistente em diversas áreas do conhecimento. Tio Flávio, vamos puxar isso aqui, eu gostei da sua expressão, que eu acho que às vezes a gente faz discussões aqui que são muito tensas, e a gente acaba levantando problemas que a gente não apresenta soluções. E eu acho que a gente está diante de uma oportunidade de mudar esse jogo.
De um tempo para cá, nas últimas 2 décadas, as pessoas, assim, os mais velhos um pouquinho, vão lembrar que a gente teve no Brasil um boom de movimentos sociais. A chegada do terceiro setor, até a própria expressão terceiro setor, foram debates, discussões, Betinho, campanha, questão da fome. E aí veio, né, a estabilidade econômica, depois veio uma progressão social, inclusão social, os programas, né, de transferência de renda. E parece que o brasileiro como um todo começou a depositar no governo a grande esperança de resolver todos os problemas. A gente cria uma bolsa, a gente faz isso, a gente põe na escola, não, o governo resolve tudo. Então a mesma coisa, a gente está discutindo agora, maioridade penal. Não, mas o governo tem que resolver essa coisa dos meninos. Você percebe assim que está na hora de virar esse jogo, que a sociedade precisa virar e falar, peraí, de quem é o problema? O problema é nosso, não adianta. Nós vamos ter que entrar nessa jogada. E nós temos potencial, temos possibilidades. Quantos centenas de professores agora estão nos assistindo, não pensar, poxa, eu posso fazer a diferença na vida de um? Ou um outro exemplo, igual no intervalo a Carolina citou aqui, depois você pode compartilhar com os nossos telespectadores, posso fazer a diferença para uma pessoa, posso ajudar na recuperação. Está na hora de virar esse jogo? Eu acho que já passou da hora de virar esse jogo. Você acabou a sua fala citando professores. Eu vou voltar mais uma vez. O professor ele é essencial. Se o professor entrar numa sala de aula desanimado, 40 pessoas, 45 pessoas vão ficar desanimados. Se o professor não acreditar naquilo que ele faz, se o professor for para a rua e falar que ele é um pobre coitado, que ele merece pena, as pessoas vão olhar para ele como pobre coitado, vão olhar para ele com pena, mas ele vai ficar fragilizado. Então nós temos que acreditar que realmente a educação tem muita coisa para ser mudada. Mas a gente não tem como esperar. Então eu vejo escolas, a gente tem um projeto com a Prefeitura de Belo Horizonte, com 2 escolas especificamente, a Desembargador Loreto Ribeiro e tem a Zilá Expósito. As diretoras acreditaram no projeto Flávio Cultural, nos chamaram e falaram assim, olha, a gente quer te ajudar. Pegaram as crianças de 3, 4, 5 anos, fizeram essas crianças refletirem sobre bons exemplos. E elas tiveram que colocar em papel, trabalhar com crianças de 3, 4, 5 anos, colocar no papel o reflexo do que seria o bom exemplo. Eu tenho na minha mochila um desenho de um menino autista, e que ele desenhou um coração. O menino autista desenhou um coração. E lógico que as coisas saem bem, né? É a expressão dele. Quando a gente trabalha com a criança isso, e quando as escolas querem assumir esse papel, por mais dificuldade que tenha, elas conseguem. Então a gente não deve falar, ou os diretores, os professores não devem falar, olha, a culpa é sempre do governo. Muita coisa é culpa do governo, mas se a gente ficar sentado lamentando, a culpa continuará sendo do governo e a nossa sociedade continuará péssima. Então o que a gente pode fazer? Aí a gente vê justamente a iniciativa das pessoas. Hoje, saindo para vir para cá para a gravação, eu postei no Facebook algumas ajudas que a gente precisava, pessoas para poder enfeitar uma instituição no Dia das Mães, pessoas que não têm nada a ver com a área, pessoas que não são da área de decoração, pessoas que são médicas, elas vão para poder fazer algo que para elas é importante. E uma contribuição que parece boba para a pessoa é o que a Carolina estava falando, né? 30 minutos que você tira do seu dia, da sua semana, para poder ajudar alguém, já é uma contribuição fantástica. E a gente vai mudando a partir desses momentos mesmo, a partir de pequenas coisas. E as parcerias? Põe seu exemplo deixa só a Carolina contar, porque a gente está falando, porque a Carolina contou, tá todo mundo curioso para saber o que a Carolina contou. Não, eu estava contando que tem uma instituição aqui que atende crianças com câncer, que vem do interior fazer tratamento aqui em Belo Horizonte, que é a Casa Sara, e que é uma instituição super bacana e séria. E aí eu, um dia, fazendo uma matéria lá, uma reportagem, conheci algumas pessoas que, como elas poderiam ajudar. E a gente sempre reclama muito, que a gente não tem tempo, que a gente, né, vive numa correria, tem filho, tem casa, tem trabalho, não dá tempo. E aí eu descobri algumas pessoas que, por exemplo, elas iam 8h30 da manhã, um dia da semana, buscavam 3 crianças para irem fazer o tratamento lá no Baleia. Então só levava até lá, era a condução da criança. Ela levava meia hora do dia dela para resolver isso e era muito importante, era essencial para aquelas crianças esse deslocamento. Então assim, às vezes é uma coisa muito simples, muito fácil de você resolver e a gente às vezes acha que para fazer o bem tem que ser uma coisa muito grande e nem sempre é. Você tem que começar de algum lugar, né? Quando nós criamos o projeto Flávio Cultural, eu nunca imaginei que a gente fosse ter 14 áreas de atuação
14 hoje, tá? Saindo daqui eu não sei quantas que tem. Porque a gente... depois do programa... Já aumentou. Acaba que a gente tá... o que a gente está vendo hoje é que as pessoas querem participar. Em Belo Horizonte existem diversos coletivos, diversas iniciativas que são maravilhosas e que não aparecem na mídia. Você, quando foi me entrevistar, eu falei isso. Quando a gente começou a fazer o projeto de Flávio Cultural, nós fomos em diversas instituições para falar assim, poxa, a gente quer pelo menos ter uma certa visibilidade para conseguir ter uma moral com as pessoas, né? Mas em Minas Gerais existem diversos coletivos que fazem um trabalho que ninguém sabe, que poucas pessoas sabem. Existe o Amar é Simples, existe Ajudar Não Dói, existe Bike Anjos, Coletivo Gentileza. É muita gente. O que está faltando para esse pessoal aparecer aí? Vamos refletir no marketing, né? Vamos pensar. Eu acredito, talvez as pessoas tenham essa vontade dentro delas de ajudar, mas não sabem como. Realmente, talvez, assistindo ao programa agora, as pessoas vão falar, não, realmente eu posso ajudar, eu posso tirar 30 minutos para ajudar umas crianças, mas como que essas pessoas ajudam, efetivamente? Como que a gente pode... Como que a gente vai chegar a essas pessoas para que elas entendam que elas podem ajudar com um pouquinho que elas têm? Por onde começar? Exatamente. Vamos fazer uma pergunta de leigo. Acho que é o mais difícil para leigo. É interessante a gente pensar o seguinte, você não precisa ajudar com dinheiro. Tem muita instituição que precisa de ajuda, o Novo Céu, que abriga crianças com paralisia cerebral, o Caminhos para Jesus. Ela precisa de alguém que vai lá conversar com as crianças. Ela precisa de dinheiro? Precisa também. Mas se você quiser lá e cantar para as crianças, um dia desses nós levamos o coral da PAC de Nova Lima para cantar para meninos que têm paralisia cerebral. Você precisa de ver a reação dessas crianças. Elas não falam, muitas delas não mexem, mas o olhar brilhava. Então, quando uma pessoa que está em casa agora nos assistindo fala assim, olha, eu acho que eu tenho muito pouco para ajudar. Muito pouco nada, a gente tem muito, a gente tem vida, a gente está vivo. Eu tenho 2 meninos que moram em Betim, que têm 22 anos, os 2 são cegos, os 2 ficaram cegos aos 8 anos, e eles viram que com a experiência de vida deles, eles podiam ajudar alguém. Eles se prepararam para ser palestrantes, eles não eram, se prepararam para ser palestrantes, e eles levam a experiência de vida deles para as pessoas, para jovens, para falar, meu filho, olha, nós não temos visão, mas a gente lê, a gente brinca, a gente lê pelo Facebook. Um dia desses eles me pediram um livro para poder preparar uma palestra sobre a Disney. Mandei um livro em PDF para eles poderem preparar essa palestra aí. Então, seja, o limite é você que impõe. Talvez então o caminho Talvez o caminho então é entrar em contato com essas instituições e saber exatamente o que elas precisam, quebrar esse... Pode. Porque a pergunta é boa, a gente vai ter que interromper. Porque o pessoal está ligando, isso, tá acompanhando, mas a gente vai ter que fazer intervalo, é bem rapidinho, a gente volta explicando, que o Flávio vai falar exatamente isso que a Vanessa perguntou. O que a gente faz? Como é que a gente ajuda? Como é que a gente vira esse jogo? Não sai daí, a gente volta já. Olha só, você está no Palavra Cruzada e hoje nós estamos recebendo uma aula aqui. Está conosco o professor Tio Flávio, está nos dando uma aula sobre solidariedade, sobre pensar no outro, sobre fazer pensar um pouco sobre tudo isso que a gente está conversando no primeiro e segundo bloco. A gente falou um pouquinho da trajetória, da história dele, do marketing para os projetos sociais. Falamos sobre a participação e a importância da participação social, a importância de nós, cidadãos comuns, começarmos a entrar nesse jogo, parar de reclamar simplesmente. E eu queria até compartilhar com vocês, antes de passar a palavra para a Vanessa, que fez uma boa pergunta sobre por onde começar, é que às vezes a gente fica falando sobre isso, e até aqui no Palavra Cruzada tem tanta discussão social bacana, e aí me ocorreu que às vezes as pessoas estão pensando aí do outro lado, falar, pois é, mas vocês estão aí como TV pública, a função aí é para não poder cobrar do poder público, né? É isso, a sociedade deixa rolar, é porque o governo não está fazendo nada. Eu acho muito antes pelo contrário, acho que ficou no ar aqui e a gente queria compartilhar isso com vocês, é que quando a gente faz, a gente levanta um padrão, a gente estabelece um marco. E aí tem uma medida diferente, eu acho que fica mais fácil cobrar do poder público a boa gestão dos nossos recursos, dos nossos impostos, quando a sociedade mostra que dá para fazer diferente, que dá para fazer melhor.
Eu acho que é muito pelo contrário, a gente não está atrapalhando, não, a gente não está aliviando, não, a gente está aumentando o padrão. E aí a gente quer começar, né, Vanessa? A gente quer começar. Em casa, eu também acredito que muita gente quer começar, mas não sabe como efetivamente. Assim, primeiro passo para começar. O que a pessoa faz? Na verdade é querer. Porque a gente tem muita desculpa, né? Ah, que não dá tempo, é porque eu tenho que levar meu filho na escola. Olha só, você está no Palavra Cruzada e hoje nós estamos recebendo uma aula aqui. Está conosco o professor Tio Flávio, que está nos dando uma aula sobre solidariedade, sobre pensar no outro, sobre fazer pensar um pouco sobre tudo isso que a gente está conversando no primeiro e segundo bloco. A gente falou um pouquinho da trajetória, da história dele, do marketing para os projetos sociais, falando sobre a participação e a importância da participação social, a importância de nós, cidadãos comuns, começarmos a entrar nesse jogo, parar de reclamar simplesmente. E eu queria até compartilhar com vocês, antes de passar a palavra para a Vanessa, que fez uma boa pergunta sobre por onde começar, é que às vezes a gente fica falando sobre isso, e até aqui no Palavra Cruzada tem tanta discussão social bacana, e aí me ocorreu que às vezes as pessoas estão pensando aí do outro lado, falar, pois é, mas vocês estão aí como TV pública, a função aí é para não poder cobrar do poder público, né? É isso, a sociedade deixa rolar, é porque o governo não está fazendo nada. Eu acho que é muito antes pelo contrário, acho que ficou no ar aqui e a gente queria compartilhar isso com vocês, é que quando a gente faz, a gente levanta um padrão, a gente estabelece um marco. E aí tem uma medida diferente, eu acho que fica mais fácil cobrar do poder público a boa gestão dos nossos recursos, dos nossos impostos, quando a sociedade mostra que dá para fazer diferente, que dá para fazer melhor. Eu acho que é muito pelo contrário, a gente não está atrapalhando, não, a gente não está aliviando, não, a gente está aumentando o padrão. E aí a gente quer começar, né, Vanessa? A gente quer começar. Em casa, eu também acredito que muita gente quer começar, mas não sabe como efetivamente. Assim, primeiro passo para começar. O que a pessoa faz? Na verdade é querer. Porque a gente tem muita desculpa, né? Ah, porque não dá tempo, é porque eu tenho que levar meu filho na escola, ah, porque a vida está conturbada, ah, porque a gente está começando uma crise, então não vai dar para fazer. Olha, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter carro, você precisa ter vontade. E muito boa vontade. E vai com vontade de aprender. Porque quando você chega e vai ouvir a história de uma criança, quando você vai num centro socioeducativo e ouve a história de um adolescente, quando você vai num presídio, quando você vai numa comunidade, quando você vai numa instituição como o Salão do Encontro em Betim, que tem um trabalho maravilhoso com 700 crianças, você vai aprender mais do que você vai doar. Por mais que você leve, você vai aprender muito mais. Então queira. E pesquise aquelas áreas que você pode trabalhar, vai no site da Fundamig, que tem várias instituições sem finalidade lucrativa, que ajudam a diversas causas, desde animais, a natureza, a pessoas que precisam, porque tem síndromes ou qualquer outra coisa. Então, é querer. Deixa eu aproveitar aqui e vou pedir um favor para a nossa produtora que está na produção com a gente, a Melissa, que é até muito envolvida nessa história toda, a gente compartilhar na nossa página no Facebook, vai aparecer aí no seu vídeo, na nossa fanpage, algumas oportunidades de serviço, daquela forma que você pode aí se doar de alguma forma, não só a questão do seu tempo, do seu talento. Eu acho que é muito importante a gente abrir e ampliar isso, né, tio Flávio? Assim, lógico. Porque às vezes na hora que a gente começou a falar, eu penso, o jornalista, ele pode ajudar como? Também, né? Não é que as instituições não estejam abertas às pessoas doarem seus dons. Mas muitas vezes eles são carentes de coisas muito mais simples. Sim, né? E às vezes você que é jornalista não quer trabalhar numa atividade social com aquilo que você faz no dia a dia. Você quer fazer uma coisa diferente, então você quer se vestir de Papai Noel, numa festa ou alguma coisa. Então, tem uma amiga nossa que é professora universitária na área de comunicação e que vai para uma das instituições para cozinha, para ajudar a cozinhar. Então, e ela gosta de cozinhar. Então isso aí são ações que você vai descobrir até o seu potencial e desafia você mesmo. Às vezes você acha que você não consegue fazer algumas coisas. Ah, eu não consigo fazer artesanato. A minha mãe é professora aposentada e ela hoje está numa creche lá em Santa Luzia fazendo almofadas para ajudar as almofadas são vendidas para ajudar na manutenção da creche. E ela achava que não tinha talento para isso. Ela nunca fez almofada na vida. Eu até quero ver essa almofada. Flávio, a Tio Flávio tem vários parceiros, vocês têm dezenas de projetos, pelo menos 15. Vocês precisam de muita gente para estar regando isso tudo em vários lugares ao mesmo tempo. Como é que você seleciona esses parceiros? Como é que eles chegam? Como é que as coisas se multiplicam? As redes sociais, como nós falamos aqui no início, são fundamentais. Quando a gente posta alguma coisa na rede social, no Tio Flávio Cultural, que é a fanpage,
muita gente vai se conectando e vai buscando ver como que elas podem ajudar. Então, no próprio Tio Flávio Cultural, a gente já vai postando algumas iniciativas, como nós postamos agora há pouco sobre o Novo Céu, que está precisando de ajuda para criar uma nova ala de atendimento. Então, as pessoas vão vendo ali e vão se direcionando. As palestras também são assim. As pessoas, também. Quero dar uma palestra sobre marketing, vamos Sim. chamar nossa amiga, uma palestra sobre jornalismo cultural, uma oficina na APAC, aí você procura esses parceiros basicamente pela internet. Na verdade, eles que procuram a gente, muitas Já vezes. chegam em vocês. Hoje, olha, graças a Deus, todo mundo que trabalha com o Tio Flávio Cultural é parceiro. E nós temos os melhores parceiros do mundo estão com a gente. Porque são pessoas que querem, são pessoas competentes e que doam talento para poder trabalhar. Então a gente tem uma assessoria de imprensa que ela faz assessoria de imprensa do projeto Tio Flávio Cultural sem cobrar nada. A gente tem uma agência de design, a gente tem... todo mundo trabalha com o intuito, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. E aí cada um fazendo o que pode. Hoje eu pedi doações de material para a gente poder fazer uma lembrança para o Dia das Mães. Uma vendedora, uma gerente da Avon me liga e fala assim, eu tô com um monte de produto aqui, eu vou doar, você pode buscar? Eu falei, agora, na hora. Agora os palestrantes. A gente conversa com esses palestrantes para ver qual que é o perfil dele, para ver se ele vai para uma escola pública, para ver se ele vai conversar com jovens empreendedores. E você tinha perguntado aqui durante o intervalo se o Tio Flávio Cultural, mesmo não tendo dinheiro, não tendo finalidade lucrativa, tem vontade de crescer mais e ir para outros estados. Exatamente, porque é uma coisa bacana que as pessoas já estão comentando, as pessoas conhecem, e a gente vê possibilidade de crescimento até por causa desse foco, desse gancho, a gente chama no jornalismo, de reeducação, de valorizar a família, de valorizar o estudo. Então, como é que isso pode multiplicar, sair de Minas Gerais? Como é que contagia isso aí? Como é que chama mais gente? Contagioso, pega. Nossa, pega e fica. A gente está já tem um bom tempo que a gente trabalha com o movimento de empresa júnior. Eu acredito muito nesse movimento de empresa júnior porque são estudantes de universidades diversas que estão em cursos diversos. Olha o potencial que a gente tem. Nós temos, eu não sei falar o número exato, mas 3.000 jovens em Minas Gerais que estão em movimento de empresa júnior. Eles são de diversos cursos, de agronomia a direito. Você pega esse pessoal aí, estimula esse pessoal e cada um na sua área, trabalhando de uma maneira responsável, trabalhando com o que gosta, porque o ajudar o outro passa por ajudar a si próprio. Né? Se você não estiver muito bem com você mesmo, bem alinhado com você mesmo, você não vai saber o que fazer. Então você vai se alimentando o tempo todo quando você está fazendo projetos sociais. Mas você tem que saber também que você tem que se amar. A primeira coisa. Hoje a gente já está com um projeto de movimento de empresa júnior, mais de 10 universidades em Minas Gerais. Hoje a gente atende USP, Unesp e UFSCar em São Paulo. Esse final de semana agora tem um palestrante que vai voluntariamente dar um workshop lá em Araraquara, na Unesp. E eu vou para a USP na quarta-feira fazer um projeto com a USP de Pirassununga. Eles pagam transporte e hospedagem, a gente não cobra nada, são palestrantes extremamente qualificados e que acreditam nesse potencial. E já estamos também lá no Paraná, junto com as universidades públicas do Paraná. Então está crescendo via universidades. Eu voltei de um evento lá em São João del Rei, que eu fui falar com os jovens do Rotary. Gente, a animação do povo, a vontade de fazer, é isso que a gente está precisando. As pessoas elas têm que animar, têm que ter vontade de fazer e têm que ir lá fazer. Descobrir o que é, como a Vanessa falou, né? Descobrir o que é que elas têm condições de ajudar e correr atrás mesmo, e buscar. E se por um acaso não tiver nada para fazer hoje, uma ação que ela se identifique, crie alguma coisa. Pô, não precisa criar uma instituição. Tio Flávio Cultural não é ONG. Tio Flávio Cultural é um movimento. E o nosso movimento é o seguinte, se um dia o Tio Flávio morrer, que vai morrer, tem certeza disso? É a coisa mais certa que existe, que todos nós vamos, né? É a única certeza que eu tenho que a gente está falando. Mas, se por um acaso eu não existir mais, o Tio Flávio Cultural vai morrer? Pode morrer como instituição, mas não morrer como pensamento. Porque as pessoas, e não só o Tio Flávio Cultural, mas diversas outras instituições, a gente tem muita gente boa no país, gente. A gente tem muita gente boa que consegue fazer muita coisa e que consegue espalhar muita coisa legal. Então, que isso seja para contaminar as pessoas, seja para estimular as pessoas. Então, olha, um jovem que está numa escola pública,
um jovem que está numa escola particular. Um dia desses, uma escola particular de Santa Luzia nos ligou querendo levar os alunos para conhecer a realidade carcerária. Falei, maravilha, é isso que a gente tem que fazer, é quebrar o medo e falar de assuntos que antes eram tabu, para falar para as pessoas, olha, se você começar a trabalhar, ou mexer com drogas, olha o que vai te acontecer. Vai acontecer isso aí mesmo. E a droga vai te dar a doce ilusão de que você tem mulher, que você tem carro, você tem dinheiro, mas ela vai te derrubar rapidamente. E isso pode acontecer com você. Então a gente quer realmente contaminar as pessoas de uma maneira positiva para que elas entendam que elas têm muito para fazer. Agora, me ocorreu aqui, a gente nos últimos 5 minutos, a gente já ficou bem estimulado essa questão da participação social, ou seja, está diante do problema, vamos parar de ficar, cadê o governo para resolver isso aqui? Vamos ver o que a gente pode fazer, é um bom caminho, até mesmo que o governo vai ficar pressionado por isso. Agora, e nas escolas? Que forma que a gente pode interagir com as comunidades escolares? Às vezes o pai agora está falando assim, ô tio Flávio, você precisava ir lá na minha escola, rapaz. Você tem que ver meu filho estuda na escola que é assim, que é ruim, que o banheiro está um lixo, que não sei o quê. O envolvimento dos pais, parar de reclamar e falar, vamos meter a cara nisso aí, é um caminho? É engraçado, quando você fala de pai especificamente, isso não é escola pública, em qualquer escola, faz uma reunião de pais, se você tem lá 1000 alunos, 10 pais vão. Né? E as diretoras já estão agradecendo, 9, vieram 10. É quase que você ganha brinde, né? Não, eu tenho que fazer sorteio de televisão para ir, né? Quando você fala que a gente está lidando com um assunto que é muito importante, que é a educação, que é o futuro do filho dele, nem assim ele se sensibiliza. E aí a gente fala assim, poxa, mas como que esse indivíduo vai se sensibilizar para causas sociais? Na verdade, a primeira causa social está em casa. A primeira causa social está no resgate da família. E o resgate da família é o resgate de exemplos, é o resgate de valores, porque muitas vezes não está tendo isso. Ah, mas se a família já é desestruturada, o que é que a gente vai fazer? É resgatar aquele indivíduo que está lá dentro para que ele tenha exemplos diversos. Não só do criminoso que dá certo porque tem dinheiro, mas é do professor que gosta e ama o que faz. E que mesmo ganhando pouco, mas ele vai lá e faz porque ele aceitou fazer e faz bem feito. Né? É você chegar num caixa de supermercado e ver que aquela menina está trabalhando bem porque ela gosta daquilo que faz. Não é só quem tem dinheiro, não é só quem ganha bem. E as pessoas falam assim, poxa, mas é fácil falar isso quando você já tem uma carreira estável, né? Quem tem carreira estável hoje? Pois é. Né? Quem tem carreira estável hoje, às vezes não tem uma vida estável. Porque você tem uma segurança que é a sua carreira, às vezes num trabalho que você tem, né? Uma segurança. Mas e aí? Você senta, acomoda. O que eu vejo hoje é uma instabilidade das pessoas muito grande, sabe? As pessoas, elas querem sempre buscar algo novo, mas elas não estão sabendo o que é. Então a sociedade realmente está perdida. Nesse sentido de, e aí, o que eu quero? E cada vez mais a sociedade de consumo, e olha que eu sou um professor de marketing. Especialista em criar. Mas eu vou até pegar essa questão da sociedade de consumo. Eu tive aula com o cara que trouxe o conceito de marketing para o Brasil, chamado Raymond Richards. Foi quem criou a escola de administração da FGV em São Paulo. Ele veio dar uma palestra em 2003 aqui em Belo Horizonte e ele falou assim, olha, as empresas ainda não sabem o que é marketing. As empresas acham que marketing é empurrar goela abaixo. Marketing, na verdade, é você conseguir entender esse seu mercado para atendê-lo da melhor forma possível. Então o conceito que foi criado por ele, marketing é entender para atender. Pensa, se a gente começa a ter hoje um movimento social, empresarial, a gente começa a ter uma sociedade de consumo que vai ser diferenciada. Parece sonho, parece ideologia, mas veja, o que a gente já tem hoje de pessoas que movimentam em causas que antigamente nem eram levantadas bandeiras, né? Então a sociedade está mudando muito rápido. Antigamente a gente tinha mudanças de gerações que eram de 20 em 20 anos. Hoje são de 2 em 2. Acho que a gente está caminhando aqui para a conclusão do programa, aprendemos muito, fomos muito estimulados. Se você acompanhou como eu aqui o desejo de fazer algo diferente, eu acho que chegou um momento, uma discussão importante que o Brasil precisa fazer. Eu acho que a gente tem avançado muito em políticas de distribuição de renda, mas está muito claro para a gente, olhando para fora, olhando para o mundo, que está na hora da gente crescer. A gente precisa, para distribuir melhor, ter mais sucesso, da inovação. Eu gostei quando você falou das empresas júnior, falou também dos jovens empreendedores. É esse o caminho? Está na hora da gente pegar, juntar isso tudo e pegar um jovem que está lá sem perspectiva, olhando o mundo. Às vezes a perspectiva para ele é só o tráfico, ou a perspectiva para ele é ser um jogador de futebol e de repente falar, cara, você tem talento, você pode jogar em outro lugar e se dar bem. Com certeza. Quando a gente fala de empreendedorismo, o termo empreendedorismo social hoje tem sido muito falado. O empreendedorismo, para mim, nada mais é
e que é um desafio, mas nada mais é do que você mudar comportamentos e atitudes. Empreender não é criar empresa, empreender é você mudar comportamentos e atitudes. Agora, quando que você muda? A partir do momento que você vai recebendo pinceladas, vai abrindo suas perspectivas e vendo que essas pinceladas são de coisas boas que podem acontecer no país, de possibilidades que você pode ter. Então, acho que se a gente investe na pessoa, se a gente investe no ser humano, para que ela possa realmente pensar que ela tem possibilidades diversas e ela não se anule. Quantas e quantas pessoas hoje no Brasil estão anuladas por conta própria? Elas se anulam, elas se sentem múmias, elas se sentem inativas, elas acham que elas não podem fazer nada. E aí a Carol deu um exemplo de um cara que, na frente do bar dele, ele resolveu cuidar do jardim na frente do bar dele. Olha só, ele está contribuindo para a sociedade, e contribuindo para a sociedade está contribuindo para ele mesmo. Então o empreendedorismo que a gente espera hoje, motivar as pessoas para serem empreendedoras, é que elas saiam daquela área nem de conforto, é de acomodação mesmo, o sentido de múmia, e despertem para que há muita coisa que possa ser feita. Agora, uma das coisas que mais me motiva, eu amo o que eu faço, eu acredito no que eu faço, em sala de aula, nos projetos sociais, em tudo que eu faço porque eu amo. Então, quando a pessoa vai escolher uma profissão, ou vai escolher um emprego, ou vai trabalhar em alguma coisa que ele não quer, mas está trabalhando, meu amigo, se ele está fazendo isso, que ele faça com o coração. Porque senão ele vai se matar vivo. E o tempo está passando muito rápido para todo mundo, né? As coisas estão passando muito rápidas. Então a gente tem que saber aproveitar cada segundo. Se esse momento que a gente ficou aqui nessa conversa não foi produtivo para nós ou para os outros, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque esse tempo não volta. Então a gente tem que resgatar o nosso tempo e fazer aquilo que a gente gosta, porque senão a gente vai se anular. E uma coisa que mineiro tem, né? Mineiro gosta de guardar para quando aposentar. Não guarda não, faz hoje. Não aguarda não, faz hoje. Pois é, você falou sobre o tempo, infelizmente, o nosso tempo correu aqui também. Acho que foi uma grande reflexão, né? As pessoas podem procurar o significado da vida delas, religiosos ou não. É importante saber por que a gente existe, que a gente pode fazer alguma coisa diferente. Eu gosto muito daquele autor Steve Covey quando ele fala, né, que a nossa missão é encontrar a nossa voz interior e estimular as pessoas a encontrar delas. Todo mundo tem algo a fazer diferente, você encontrou o seu jeito de fazer, a gente aprendeu com isso, quero te agradecer. E nós também podemos encontrar os nossos. Queria agradecer mais uma vez aqui a Vanessa Alquimi pela presença aqui no nosso programa. Carolina Daher, muito obrigado. Luiz Henrique, obrigado por voltar aqui. Mais uma vez, obrigado você, telespectador, pela companhia. Tio Flávio, mais uma vez, obrigado. Tá feito o convite ali na nossa fanpage aí no final do programa. A gente vai colocar aqui todas as informações para quem quer começar. Gente, obrigado. Até o próximo. Vamos fazer a diferença.